Olá, habitantes! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! Hoje eu tô meio animada, que bom, né? Final de semana meio conturbado, com esse negócio da pandemia e tudo mais, enfim, vamos lá. Então, qual é que vai ser o tema do vídeo de hoje? É um tema que vocês pediram muito no meu último vídeo, que eu falei sobre mudança de estado. No último vídeo eu falei bastante sobre como eu me senti, né? Como foi o sentimento de me mudar de estado, quais foram as coisas que eu mais... O que foi que eu mais senti, né? Mais no sentimental. Só que vocês pediram, eu até sugeri no vídeo, e vocês confirmaram e pediram que eu trouxesse esse vídeo, só que focando mais na parte financeira, né? Como foi pra mim, que realmente bem complicado, me mudar com toda essa coisa aí do dinheiro, né? Porque realmente é bem complicado. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Ponto de vista financeiro de uma mudança de estado. Primeiro de tudo, vocês precisam saber como é que é a configuração da minha família. Minha família é formada por 6 pessoas. Meu pai, minha mãe e eu tenho 3 irmãos pequenos, 2 autistas. Por que eu tô falando que tem 2 autistas? Porque eles precisam de acompanhamento médico, terapia e tudo. Então, isso reflete bastante no que a gente pode guardar, gastar e tudo, né? E só quem trabalha é meu pai. Tem a renda que o meu irmão tem, porque ele é aposentado por invalidez e tal. Mas, no mais, a renda que tem lá em casa é do meu irmão e do meu pai, que é salário mínimo. Meu pai, ele não ganha muito. Pois bem, aí vocês me perguntam... Então você veio para São Paulo com a ajuda do seu pai? Mais ou menos. Assim, meu pai, ele sempre foi muito controlado. E ele sempre me ensinou isso desde pequena. Que por mais que o dinheiro sobre, assim, por assim dizer, você tem que sempre ter uma reserva. Sempre guardar um dinheiro, porque pode acontecer de você precisar. Pode acontecer alguma emergência. E meu pai, quanto mais foi aparecendo filho, quanto mais meus irmãozinhos foram nascendo, mais ele ficou rigoroso com isso, sabe? Porque ele tem muito medo de acontecer da gente precisar e tudo. Então, a gente sempre teve uma reservinha ali e tal. Só que, o que acontece? Mudança de estado é uma coisa que gasta muito dinheiro, gente. Não tem como simplesmente chegar no meu pai e dizer assim: pai, por favor, me ajuda a me mudar de estado. Gente, não tinha como eu fazer isso. Impossível. Porque simplesmente, até porque eu acho que na época nem ia dar, porque é muito dinheiro, gente. Então, assim, um dos primeiros motivos pra eu não ter simplesmente me mudar quando eu completei 18 anos e eu tinha nota pra passar pra USP no Enem, não tinha como eu simplesmente me mudar de estado, porque eu tinha acabado de completar 18 anos, não tinha maturidade pra isso, não tinha tido nenhum emprego na vida, não tinha nenhuma reserva na minha conta, ou seja, eu não tinha dinheiro pra nada. E provavelmente meu pai não ia ter como me ajudar com isso, sabe? Então eu sabia que era impossível bem por esses 2 motivos. Então o que é que aconteceu? Quando eu decidi que eu queria mudar de estado, que eu precisava ter essa experiência e tudo, eu tinha acabado de começar a estagiar lá em Teresina. E lá o estágio me pagava R$500 por mês. Provavelmente você que olha essa foto deve ser tipo... Nossa, meu Deus, só isso? Querido, só isso. E na verdade era muito, porque lá em Teresina eles não querem pagar estagiários de moda. Simplesmente eles acham que estão fazendo um favor pra você, deixando você trabalhar na empresa deles. Então, vai de graça ou não vai. Mas nessa empresa que eu tava trabalhando, eles pagavam essa bolsa auxílio de R$500. E foi com essa bolsa que eu consegui começar a guardar o dinheiro pra eu me mudar, entendeu? Como eu morava com meus pais e tudo, eu não tinha gasto com praticamente nada. Os únicos gastos que eu tive real, no ano que eu trabalhei 2 anos lá nesse lugar. Os únicos gastos que eu tive real durante esse tempo foi o meu notebook, porque eu sabia que eu ia precisar de um notebook quando eu viesse pra cá. E o computador, que meu computador lá do Piauí, ele tava quebrado. Então eu tive que comprar outro. Só que eu ainda não tinha sacado que eu ia me mudar e que eu ia ter que comprar um notebook. Então eu comprei antes do notebook e tive que gastar 2 vezes com o computador. Olha só a louca. Mas enfim, pelo menos o computador ficou lá com meus irmãos.
Gastei com computador, com notebook e com as passagens para vir fazer as provas. Gente, nada disso de passagem para vir fazer prova, de coisa, eu não pedi nada disso pro meu pai. Meu pai me ajudou um pouco, sim, não vou dizer que ele não ajudou não, ele ajudou muito. Mas, assim, passagem, as duas, porque eu tive que vir para São Paulo 2 vezes, as duas de ida e volta fui eu que paguei. E com isso tudo foi o que eu gastei, e aí eu fui só juntando, gente, 2 anos trabalhando e juntando pra vir me mudar. Ou seja, gente, resumindo assim, o babado, eu tive que trabalhar e juntar dinheiro para vir para São Paulo. E assim, eu não vou dar detalhes de quanto foi que eu juntei, tá? Porque acho isso um pouco íntimo demais, mas foi o suficiente para pagar a passagem para vir, para pagar um aluguel adiantado. E outra coisa, como eu não iria trabalhar nesse primeiro momento, eu ia tentar a bolsa, que é de R$600 lá da faculdade. E meu pai podia me ajudar, mas era com muito pouco. Eu teria que conseguir um aluguel bem barato. Então, o primeiro lugar que eu morei, o aluguel era 380. Mas você já imagina aí que era como era o lugar. Assim, não era horrível, mas eu tinha que dividir quarto com 5 meninas. Imagina só que coisa, gente. O único lado bom que eu já falei até pra vocês, que o lado bom de eu morar lá é que era muito pertinho do metrô. Então, se eu quisesse passar o dia na faculdade e esquecer que eu morava lá, eu podia. Só que eu tinha que voltar lá pra dormir, né? E basicamente é isso, sabe? Aí, esse dinheirinho também deu pra eu comprar algumas coisas que eu tava precisando quando eu cheguei aqui. Por exemplo, quando você chega em outro estado, você tem que comprar algumas coisas mais pessoais, tipo... sabe? Tipo coisas que você não tem como trazer na mala e que você usa diariamente. Então, você tem que comprar aqui. Aí, eu fui na 25, em Osasco, comprei várias coisinhas. Gastei, sei lá, uns R$250, assim, na lapada só. Mas foi, assim, só uma vez, sabe? E tudo isso com o dinheirinho que eu tinha guardado ali e tal. E deu tudo certo, sabe? Então, assim, uma dica, assim, que eu tenho pra dar pra você, que não tem como seu pai ou sua mãe te ajudar, é realmente conseguir um emprego, um estágio, alguma coisa assim, antes de se mudar e juntar o dinheiro. Sério, você tem que fazer isso. Se você for uma pessoa assim que tá bem bastante com dúvida quanto a isso, eu não vou dar tantos detalhes aqui, porque eu acho que é realmente uma coisa muito pessoal minha, tá? Mas se você quiser conselho, dica de como guardar o seu dinheiro, do quanto que mais ou menos você vai gastar nos primeiros meses aqui, chama lá no direct do Instagram que eu converso com você e a gente fala bastante, de boa assim, sabe? Eu converso lá, falo com você quais são os valores mais ou menos que eu gastei na época. E aí a gente vai trocando uma ideia. Eu só não vou falar aqui no vídeo porque, enfim, né? Eu acho meio... não sei, eu não consigo, gente. Mas é assim, essa parte de você ter uma economia é crucial, gente, crucial, porque principalmente, por exemplo, eu tive uma adaptação muito complicada em relação à minha saúde aqui em São Paulo. Nos primeiros meses eu passei muito mal do meu nariz, muito mal mesmo, tipo, eu sempre tive sinusite desde pequena, só que lá em Teresina eu não passava mal com isso, sabe, porque lá não é tão poluído e tal. Já aqui, gente, era insuportável. Os primeiros meses foram os piores, assim, na minha vida em relação a isso. E aí eu tive que gastar com remédio, com aquele sorinho que bota no nariz, né? Aí eu tive que pedir pra dona lá da Rap ajeitar o teto que tava com um pouco de mofo também. Eu acho que isso tava piorando a minha situação. E, assim, até hoje eu tenho muita dificuldade em relação à minha sinusite e a alergia nos olhos, porque... gente, é uma coisa incrível. Eu tenho uma alergia nos olhos que é principalmente de manhã, que ela dá uma atacada assim e meus olhos ficam vermelhos. E assim, é só aqui. Lá em Teresina isso não existe. Eu juro pra vocês, lá eu não tenho nada nos meus olhos. Basta eu chegar aqui
que começa. É alguma coisa no ar, eu não sei o que é, e eu não fui atrás de saber ainda, porque não tenho plano de saúde, não dá pra eu estar aí andando, oi, tudo bom, oculista, vamos saber o que tem aqui. Não tem como, não tenho esse dinheiro, não. Quando eu estiver trabalhando, estiver com plano de saúde, aí a gente vê, né? Enfim. Então, é assim, você tem que ter essa economia pra você, por exemplo, se você tiver algum problema de saúde, porque São Paulo é uma coisa que te mata aos poucos, às vezes. Então você tem que tomar cuidado por conta da poluição e tudo. Você, principalmente você que vem de cidade do interior, que não tem muito dessas coisas, você tem que sempre estar tomando cuidado. E outra coisa que eu sei que vai fugir um pouco e tal, mas vai fugir um pouco da pauta financeira, né? Mas uma coisa que eu percebi muito quando eu cheguei aqui é que eu tinha algumas atitudes que me faziam ficar doente. Tipo, sair na rua à noite sem blusa, sem casaco, né? E, tipo, porque não tava tão frio, eu não achava que ia dar em nada, sabe? Mas aí, no meio da minha saída, começava a ventar e aqui o vento de São Paulo é meio polar, assim, sabe? Bem frio. E aí, o que acontecia? Juliane ficava resfriada, no outro dia tava como? Gripada, entendeu? Pegava gripe de besta. Então, essas coisas, de coisas que você não deve fazer para não gripar, você tem que perguntar para os paulistas, que eles sabem de tudo, tá? Outra coisa também que eu fazia de muito errado era, no inverno, tomar banho quente. E, não, teve uma vez que foi, assim, inédito. Eu tomei banho quente, aí eu fiquei meio assim, não sei o que aconteceu, só sei que eu saí e fui tomar uma brisa lá fora. Mano... Nossa, quando viram eu fazendo isso, você é louca, menina, sai daí, você acabou de tomar banho quente, você é louca. Enfim, ou seja, louca, né? Então, assim, essas coisas que a gente que não é de São Paulo, que não tá acostumado, o ideal é perguntar pros paulistas, né? O que a gente deve, o que a gente não deve fazer. E tentar não ficar doente pra não gastar com remédio. Bom, finalizando aqui essa parte do financeiro, gente, é muito sério esse negócio de você ter que guardar um dinheirinho pra vir, principalmente se você tem a situação financeira que eu tenho. Vocês viram que eu falei que é muito pouco que minha família ganha pra tanta gente, são 6 pessoas e tem eu que tô aqui. Então, se você tem uma configuração familiar muito parecida com a minha, você tem direito à bolsa da USP, tá? E qualquer dúvida sobre bolsa, sobre esse tipo de coisa, pode ir lá no Instagram perguntar pra mim que eu vou te ajudar, tá? Eu ajudo sempre porque, assim, eu fiquei desesperada nos primeiros meses. E teve mais um detalhe, que eu passei por transferência e aí a minha matrícula foi feita no ano anterior, né? E aí quando eu fui fazer a minha bolsa, quando eu fui me inscrever na bolsa, não tava dando pra me inscrever porque eu tava como veterana. Gente, vocês não têm ideia do susto que eu tive. Eu chorei tanto achando que eu não ia conseguir a bolsa. Meu Deus do céu. Mas, se você passou por vestibular, você não vai ter esse problema, tá? É porque tem coisas que acontecem com gente azarada. E eu sou meio azarada, assim, pras coisas, né? Enfim, basicamente é isso, tá? Como eu falei, eu não vou poder dar tantos detalhes, mas, resumidamente, foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que juntar o dinheiro pra fazer tudo, pra comprar passagem, pra me mudar. E outra coisa que eu já falei em outros vídeos, eu não gastei com mobília. Isso é muito crucial. Se eu tivesse gastado com mobília, provavelmente o dinheiro não tinha dado pra nada. Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma situação financeira parecida com a minha e tem problemas de morar com outras pessoas, de dormir junto no quarto com outra pessoa, aí a gente vai ter um problema. Eu vou ser bem sincera, porque os aluguéis aqui em São Paulo para quartos individuais, para apartamentos individuais, são muito caros. E os mobiliados, com tudo incluso, são as melhores opções. Você consegue achar um quarto dividido com uma pessoa só, que o preço não é tão caro assim. Então, assim, gente, se você quer realizar seu sonho, dica pra você: tem que abrir mão de algumas coisas, pelo menos nos primeiros meses. Nos primeiros meses em que a gente tá se encaixando, em que a gente tá tentando conseguir as bolsas, né, por exemplo, em que a gente tá tentando conseguir um emprego. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que abrir mão do nosso conforto pra gente conseguir seguir em frente, sabe?
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouco. Como eu já disse, qualquer coisa, chama no Instagram que eu tô disponível pra gente conversar, tá? Sobre esse assunto, principalmente, que é uma coisa mais íntima, eu sei e tal. Então, assim, pode chamar. Tô lá. É isso, gente. Beijão. Deixem um like, tá? Se inscrevam no canal. Me ajuda aí, porque já tá quase com um ano, né? A gente não chegou nem nos 500 ainda. Não tô acreditando nisso. Não é possível, gente. Sei que tem muito mais gente que gosta de teste modo nesse mundo. Então, vamos lá, galera. Beijão. Até o próximo vídeo.